Bom, pessoal, mais uma vez aqui com o amigo Luiz Bento, pesquisador, historiador aqui local, de Jati, no sul do Ceará. Ele vai nos apresentar algumas partes importantes em relação à história do cangaço. E uma das que, para mim, porque remonta a um descendente meu, que é Antônio Marrocos de Carvalho. É essa casa aqui que ele vai nos apresentar. Essa casa pertencia a quem mesmo, Luiz? Essa casa aqui era a casa do cobrador de imposto estadual do distrito de Macapá, Antônio Marrocos de Carvalho, que foi assassinado lá nas Guaribas em 1º de fevereiro do ano de 1927. Então está aqui a casa dele, ele morava aqui. Ele era um cobrador de imposto, ele arrecadava os impostos do distrito de Macapá e prestava conta na sede, que era a cidade de Jardim. Nessa época, Jati pertencia a Jardim. Então ele foi sepultado, ele morava aqui nessa casa, quando a volante do tenente José Bezerra Gonçalves, ele era acusado de ser cangaceiro, coiteiro de cangaceiro, e aqui nessa casa, quando chegaram, intimaram, levando ele até as Guaribas, e lá mataram ele, assassinaram ele com um tiro pelas costas. O tenente Veríssimo Alves Gondim, incorporado à volante de José Bezerra Gonçalves. Certo, então a gente, talvez aí o João dê um giro, vai sair só a nossa fala, e a gente vai dar um giro aqui para você mostrar alguns outros pontos. Pronto, pode João. Acompanha aí. A gente vai mostrar mais outros pontos que remontam aí à história do cangaço. Não é a história do cangaço, é a história do Ceará, né? A história essa casa aqui. Vamos mostrar aqui. Vai dar para mostrar umas 3 histórias. Ó, professor, tá ali, ó. Largo Luiz Bezerra. Esse Luiz Bezerra aqui era um dos mais sucedidos comerciantes da época. Esse comerciante aqui, ele foi morto, assassinado aqui no meio dessa rua, pelos cangaceiros do grupo de Antônio Quelé de Carvalho, lá do Santo André. Isso aqui era costumeiro, senão eles iam para Jati, Macapá, naquela época, que era um distrito mais bem desenvolvido, um dos maiores distritos de Jardim, era o Macapá, e aqui eles faziam muito arruaças. E aqui ele assassinaram esse cidadão por nome Luiz Bezerra, o qual tem esse nome hoje nessa avenida. Então, veja bem. Quem assassinou esse cidadão foi o grupo de Antônio Quelé. Antônio Quelé, ele é casado com uma ancestral minha, que é provavelmente irmã da minha bisavó, então é Carvalho. Que às vezes as pessoas pensam que eu não narro a história os fatos da forma que deve ser. Mas para quem está me ouvindo entender, quem fez esse assassinato aqui foi Antônio Quelé. Antônio Quelé é Carvalho, um descendente meu. Está aqui um historiador narrando, e eu jamais vou dizer, porque ele é descendente meu, dizer que ele não cometeu o crime. Porque na história, nesse meio, há muitas contradições e muitas falácias. E às vezes os historiadores não querem dizer realmente qual foi o fato que ocorreu. E na história a gente não pode ocultar. Se matou, tem que dizer que matou. Se roubou, tem que dizer que roubou. Aqui quem matou esse cidadão em Jati foi Antônio Quelé. Antônio Quelé, que é descendente meu. Tá entendendo? E eu não vou me orgulhar do que ele fez, obviamente. Mas eu me orgulho da minha família e dos meus descendentes. Então estou aqui para conhecer a história através de você, que é do local. E disso eu não sabia, como também a casa de Antônio Marrocos e todos os outros lugares que você vai nos mostrar. Mas que fique registrado aí, que eu sou Carvalho, estou atrás das pesquisas, da história e tenho que mostrar o que realmente aconteceu. Não é porque é um parente meu, Luiz, que eu vou dizer que ele não fez isso, né? E aí quem gostar, gostou. Quem não gostar, eu também não posso fazer nada, é a história. Mas a gente continua. Vamos continuar aqui. Pronto, aqui, focaliza aqui essa avenida aqui. Aqui era a antiga estrada Vila Bela Cariri. Aqui todo o movimento, caminho de Almocreve, de Cangaceiro, de Volante, de Beato, era por essa rua. Tinha que passar por aqui. Então aqui era um movimento constante de sobe e desce. Aqui nesse mercado aqui, olha, aqui era o antigo mercado de Moisés Bento da Silva.
Esse daqui? Sim. Aqui Aqui nesse, hoje não é mais não essa é mais. estrutura, né? Estrutura. Moisés Bento. Moisés Bento da Silva, Então ele é meu parente parente. seu, Meu né? parente, é meu parente. Aqui nesse comércio aqui, Lampião foi despachado por 3 vezes. 26, 27 e 28. Esse outro terreno aqui, Vadeu, aqui era José Siqueira Brito. Aí a casa não existe. Não existe o comércio mais. não existe mais. Conhecido por mestre e senhor. Aqui nesse local aqui, também Lampião foi abastecido, eles e seu grupo de 49 cangaceiros no ano de 1926, em 2 de março. Como também Penegrino Montenegro, o Carrasco Penegrino Montenegro, no ano de 22, foi abastecido aqui com sua volante. E quem abasteceu, quem despachou ele, foi Sebastião Fialho de Brito, conhecido por Bastim, que era filho de José Siqueira Brito. Ele conheceu Penegrino Montenegro. E está aqui, mais uma coisa que temos que registrar, a casa de Generosa Leão. Essa verde aqui? Generosa Pereira Leão. Generosa é a mulher de Pereira? Não, mulher de Pereira não. Essa daqui, Aqui, né? Vem essa daqui, ó. Vem pra cá. Essa aqui, ó. Era aqui. Essa aqui, Era né? aqui, era aqui. Essa aqui, né? Não é... Essa daqui, essa 190, era aqui onde ela morava. Hoje é um comércio, no caso. Não, hoje aí é uma academia, parece. Uma academia. Então ela morava aqui nesse local. Aqui. Então aqui, essa casa aqui, ela abasteceu 2 personagens muito importantes. Porque na grande seca de 1915, quando Zé Ferreira e Maria Solene da Purificação vieram a Juazeiro pedir um conselho do Padre Cícero. A dificuldade era grande devido à seca e eles se deslocaram de Serra Talhada a Juazeiro para conversar, pedir o conselho do sacerdote. Se venderia suas propriedades, seu gado, tudo que possuía, e ia procurar terra, viver em terra distante, abandonar a área muito seca. O nosso Pajeú, o nosso Cariri, essa região sempre foi castigada pelas secas. Vieram, quando chegaram aqui, se hospedaram na casa Generosa Leôncio. Por quê? Generosa Leôncio, ela é Pereira. Ela é de Triunfo. E ela já tinha o laço de amizade entre a família Ferreira e Pereira lá. Então, se abasteceu aqui os pais de Lampião, José Ferreira e Maria Solene, e também no dia 2 de março de 1926, quando Lampião passava por Jati, com destino à cidade de Juazeiro do Norte, para aliar-se ao Exército Patriótico do Padre Cícero, também foi convidado por ela a um almoço em sua casa, onde tiver presente à mesa Sabino Gomes, Luiz Pedro, Antônio Ferreira e mais 2 tenentes que se encontravam aqui no Jati, esperando os cangaceiros para acompanhar até Juazeiro. 2 tenentes da polícia. Que foi esperando Lampião. Agora, só foi... para não confundir, em relação ao episódio de Antônio Quelé, foi no comércio, né? Foi no comércio. Porque o episódio de Antônio Quelé foi aqui no meio da rua. Ah, no meio da rua, né? A homenagem é que está ali. Luiz Bezerra, que é o O homenageado. homem que Antônio Quelé foi executado. Foi executado, agora entendi. Então, a homenagem à rua. Então, quando eu estava dizendo, então aqui, e mais 2 tenentes, que era Francisco das Chagas Azevedo e o sargento, que nessa época era sargento, Veríssimo Alves Mundi. Ainda tinha patente de sargento. Então, todo esse pessoal foi recebido aqui na casa de Generosa. Generosa Leôncio Pereira. Generosa Pereira Leôncio. Generosa Pereira Leôncio. Vizinho à sua casa tinha, no caso, um comércio. O comércio também eram os 2 comércios daqui. Os 2 comércios. Agora aqui era a estrada principal, né? E aqui, ó, vamos mais para cá? Vamos mais para cá, João Paulo? Vamos para lá mesmo. Tem mais alguma coisa aqui perto? Cemitério. O cemitério a gente tem pode apontar, né? É. Ninguém vai entrar lá. Então vamos mais para cá, João.
lá, continuando aí o nosso vídeo, o Luiz vai apresentar aqui a casa de Otacílio Anselmo, um dos maiores escritores do Ceará. Até a gente brinca lá, diz ele é de Jardim, porque na época que ele nasceu, Jati, antigamente Macapá, pertencia a Jardim. Mas ele realmente é daqui do Jati, e essa briga aí a gente perde tranquilo, né? Mas seria um orgulho muito grande ele ser também de Jardim, né? Ele nasceu, quando nasceu, pertencia a Jardim. Então, que seja dos dois, porque esse é um escritor que nos dá tanto orgulho pelo seu trabalho, né? Com grandes obras, Otacílio Anselmo, que tem obras referentes ao Padre Cícero, obras referentes à Revolução de 30. Era um intelectual. Para mim, eu acho que ele talvez seja o maior intelectual aqui do Jati. Pode ser que tenha outros, eu não saiba, mas Otacílio Anselmo, para mim, é até assim emocionante eu estar na frente da casa desse homem, que com certeza ele esteve aqui vários momentos da sua vida. Então, eu queria que você falasse para o nosso público quem foi Otacílio Anselmo. Como você acabou de frisar, que todo mundo gostaria de ter Otacílio Anselmo e Silva como conterrâneo, como ser conterrâneo dessa grande figura. Então ele nasceu aqui nessa casa. Nasceu aqui. Nem só Jardim queria que ele fosse filho de lá. O Brás Santo também adotou ele como filho. O Crato também disse que ele era filho do Crato, mas em um discurso ele disse que tinha nascido num pequeno distritozinho de Macapá, no sul do Cariri, fronteira de estado com o Pernambuco, que na época, ao lado do Riacho dos Porcos, do rio Riacho dos Porcos, que é o rio que cruza ali, que na época pertencia a Jardim. Ele mesmo comentou. Então, ele é filho natural de Jati. Não é que eu queira puxar, dizer que ele é filho de Jati, porque quem confessou foi ele, né, professor? Isso é verdade. Ó, e vem aqui a história, nossas histórias é muito perto uma da outra aqui, ó. Aqui, José Simplício Pereira da Silva, o Pereirão, que era casado com Virgínia Amélia, filha do Major Zé Inácio do Barro, faleceu aqui, ó. Descendo de uma burra, ele infartou. Aqui, ó. Só frisar mais, ficar próximo o áudio. Deixa o carro passar aqui, João. Essa casa pertenceu a... ele morava nessa casa. Como é o nome dele José mesmo? Simplício Pereira da Silva. Simplício Pereira da Silva. O Pereirão. O Pereirão. Ó, essa casa ali era de um filho dele, José. À frente morava o filho. Aí esse José Simplício Pereira, o Pereirão, morava aqui. Em relação à história, para que as pessoas entendam, qual foi a participação dele no cangaço? Não, tem uma participação grande. Olha, no ano de em fevereiro do ano de 1926, Lampião se encontrava na propriedade dele, porque tinha uma propriedade na Malhada Grande. Então, não era nem coiteiro, era questão de família, né? Família. Então, ele lá na casa do Pereirão, lá na Malhada Grande, Lampião se encontrava lá. Quando chegou a volante do tenente Francisco Azevedo, com a carta do Padre Cícero, convocando ele para vir à cidade de Juazeiro do Norte para incorporar-se ao Batalhão Patriota. Ao Batalhão Patriota, né, em defesa da cidade. Ele entregou a carta a Lampião lá na Malhada Grande, que era propriedade de José Simplício Pereira. Lampião recebeu a carta, leu, mas não veio de imediato atender o chamado do padre. Voltou, foi lá na Carnaúba, de Né Pereira, de Manuel Pereira Lins, do coronel, e pedir que ele averiguasse a letra. Nós já filmamos, inclusive, na Carnaúba esse episódio, e o amigo Luiz Ferraz, lá de Serra Talhada, ele frisa bem isso. Lá na Carnaúba mesmo, onde a carta foi averiguada para ver se era a letra mesmo do Padre Cícero. Pois Lampião... Mas quem recebeu essa carta foi nas terras do José Simplício Pereira. José Simplício Pereira, que era casado com a filha do Major Zé Inácio do Barro. Então ele era casado com o Major José a filha do Major José Virgínia. Virgínia, no caso, né? Aí, quando ele recebeu a carta, você vê como Lampião era desconfiado de tudo e de todos. Recebeu a carta, mas não acreditou. Pegou, olha, bem pertinho de Juazeiro, que estava aqui. Voltou, foi para Carnaúba, lá no Pajeú,
que você conhece muito bem, e lá pediu que o coronel Manuel Pereira Lins, né, Pereira, averiguasse a autenticidade da letra. Ele averigou e disse, pode se deslocar, pode seguir a via de Juazeiro, que essa caligrafia é do padre. Então, ele juntou o pessoal, por isso mesmo que ele chegou atrasado em Juazeiro. Quando ele chegou, o Flório Bartolomeu não se encontrava em Juazeiro. Já não se encontrava mais lá no Juazeiro. Muito bom, então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente continua com mais filmagem. Estamos tendo essa aula. Você vê aí o Luiz. Não tem coisa melhor do que você vir à terra, o lugar onde os fatos ocorreram, né? Então, é uma gravação que não tem tecnicismo, é uma coisa natural. Então, qualquer erro da gente nos perdoe, mas a gente está aqui no meio da rua, como uma conversa normal, né, Luiz? Tranquilo. Conhecendo a história. E aqueles que não conhecem, venham a Jati. Venha porque você vai sentir na áurea a essência do lugar e dos episódios como ocorreram, os lugares onde os fatos são narrados e a história está aqui. É importante que você catalogue isso um dia, coloque em livro mesmo, né? Porque esse patrimônio, ele pertence a todos nós, né? A história, ela não é só de Jati, a história é de todos nós, né? Então é isso aí, um forte abraço, daqui a pouco estamos juntos de novo aí.